Programa Educação e Segurança. Apoio. ACORS, Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina. Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Educação e Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, transtorno opositor desafiador. Quais as compreensões necessárias no âmbito escolar e familiar? Para isso, hoje eu recebo aqui no programa a psicopedagoga Érica Zanella, especialista no assunto, que vai nos ajudar a entender o que é esse transtorno, como ele se manifesta e quais os caminhos possíveis para pais e professores. Bom, Érica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui numa conversa tão necessária para falar desse assunto. Então, desde já, meu muito obrigado pela sua presença. Também quero agradecer a oportunidade de poder contribuir, né, com este programa, com a sociedade, com aquilo que a gente tem há tantos anos, né, nos debruçado, estudado. Bom, ficamos muito felizes, né? Então, para a gente começar falando, né, o que seria o transtorno opositor desafiador, tão conhecido como o TOD. O que seria? Então, o TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O DSM-5, que é o manual de diagnóstico de todas as questões de transtornos mentais, ele fala sobre algumas características, né? Então, fala sobre a questão da dificuldade de obediência, dificuldade realmente de lidar com perfis de autoridade. Então, essa criança, ela tem, ou criança ou adolescente, tem muitas vezes um comportamento opositivo, um comportamento desafiador, hostil em muitos momentos, né? E é algo que tem sido realmente cada vez mais estudado. E também levando em consideração que esse transtorno, em muitos momentos, ele é uma comorbidade de algum outro transtorno. Então, TDAH com TOD, um autismo com TOD, né? Então, isso também tem que ser bem observado. Então, raramente ele se apresenta de forma isolada, sozinha. Não, ele se apresenta de forma isolada, contudo, normalmente a gente percebe junto com uma outra comorbidade. Bom, e é um fenômeno, digamos assim, presente apenas na fase infantil, da adolescência, ou podemos também ter adultos com esse transtorno? Então, esse transtorno ele se manifesta normalmente dos 3 aos 8 anos, é onde a gente percebe essa manifestação desse transtorno. E é um transtorno que muitas vezes as famílias elas vão em busca de um especialista quando chega nessa idade escolar, ali, quando entra no Fundamental 1. Normalmente, em sala de aula, ocorrem alguns conflitos e ali os pais procuram um especialista, né? Mas esse transtorno não tratado, não feito a devida intervenção, pode levar não só à continuidade desses sintomas para a adolescência e fase adulta, como também ele pode ser conduzido, e estudos já têm comprovado, a outros transtornos. Exemplo, transtorno de conduta. Então, é muito sério. Muitas vezes não é dado a devida atenção por TOD, contudo, um transtorno como esse, não tratado, não acompanhado, pode sim levar a outras questões. Reflexos na vida adulta. Também. Né? Também. Bom, e esse transtorno, o estudo dele, enfim, é algo mais recente? Como que a ciência se posiciona a respeito disso? Em função de todas as modificações que têm acontecido na nossa sociedade, a questão da introdução da tecnologia, além de um estudo contínuo, né, também a gente tem observado alguns reflexos, né, de sintomas semelhantes, mas provocados pelo uso demasiado, né, inadequado de eletrônicos, que sim, no cérebro, né, ele produz uma ação que os sintomas acabam se assemelhando. Por isso que quando a gente vai avaliar uma criança, a gente precisa olhar não só para ela dentro do ambiente familiar, mas também o contexto desse ambiente, a escola,
né? Um ambiente social e como é que é a rotina dessa criança. Sim. Né? Então, é por isso que a gente tem que levar tudo em consideração. Não é uma coisa só, não é um ambiente só. Para fazer o diagnóstico da origem... Para fazer o diagnóstico. É algo realmente complexo. Né? Complexo. Multidisciplinar. E tem que ser muito bem estudado a história dessa criança. Bom, perfeito. E ainda, né? É possível que o TOD, o transtorno opositor desafiador, ele pode ter traços genéticos? Então, isso também tem possível? Tem sido estudado. Se a gente for falar com relação à epigenética, porque o que é a epigenética? A epigenética é toda a informação que é passada de pai para filho, que são informações que têm a ver com o comportamento, com até traumas, né, com medos, né? Muitas vezes a gente percebe essa questão. E daí, essa questão ligada ao comportamento também pode ser passado, né, de pai para filho. Né? E claro que o ambiente onde ele está também é algo que pode transformar também essa criança. Ele pode desenvolver o transtorno a partir do ambiente que ele está inserido. Pode ser, é algo que pode. Por isso que a gente tem que investigar muito. A gente não pode levar em consideração somente as características em si em um ambiente só. A gente tem que olhar nos diversos ambientes. A família tem algum perfil específico onde a criança desenvolve o TOD? Famílias mais autoritárias ou famílias mais permissivas? Na verdade, as duas. As duas. Tanto a questão do autoritarismo quanto a questão da permissividade, que é o que hoje tem acontecido, lamentavelmente, muitas vezes, que faz com que a criança ache que ele é o reizinho, né? Léo Freimer, que é um famoso escritor e também psicólogo. Acompanho bastante. Ele fala bastante sobre isso, né? Então, uma criança, ela necessita de limites, ela necessita de regras, e isso é uma necessidade. Porque quando você dá limites da regra, você deixa a criança mais tranquila, porque ela sabe que ela pode ir até ali e até aqui. Ela fica em paz, né? E muitas vezes a criança, quando ela não tem essa devida orientação dos pais, ela acaba não entendendo que existem limites no ambiente familiar e no ambiente social. E isso é inato da criança, né? De desejar limite, desejar orientações, ela nasce com isso. Ela tem esse desejo. E os pais muitas vezes não aproveitam, né, da melhor forma possível para orientar os filhos adequadamente. Isso. Né? Bom, e ainda, né? Qual o pior ambiente para criança com TOD? Existe um ambiente que seja mais propenso ou que leve ele a agravar os sintomas do transtorno? Então, quando a gente fecha, né, a hipótese diagnóstica do TOD e a gente encaminha essa criança para o médico para laudar, né? Após esse processo, a gente sempre faz esse movimento com a família, que é importante eles retornarem para o terapeuta para poder fazer a orientação parental. Né? Porque a gente necessita trabalhar este ambiente para que essa criança ela possa evoluir de uma maneira saudável. Então a gente tem que preparar. Então a gente tem que acompanhar não só a família, como também ter um contato com a escola para poder dar ferramentas para a escola poder saber como lidar, né, com essa criança. Claro, com certeza. Então, sim, o ambiente pode sim prejudicar. E uma das coisas que prejudica, a gente já falou sobre a questão do autoritarismo dos pais ou de serem permissivos, como também essa questão do uso demasiado de telas e de eletrônicos. Então, realmente é algo que faz parte do nosso olhar e orientação aos pais sobre essa condução, né? Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre o transtorno opositor desafiador. Está aqui comigo a psicopedagoga Érica Zanella. Bom, e ainda, né, Érica, a questão do TOD tem algo muito interessante, né? Como diferenciar os comportamentos típicos da infância com esse transtorno. Qual o limite onde
até onde um pode ir, até onde o outro pode ir. Ok. Então, hoje em dia, a gente percebe os pais muito confusos com isso, Sim. né? E realmente tem a fase ali dessa primeira infância, a criança ela tende a ter comportamentos muitas vezes com birra ou com acessos de raiva. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu o controle inibitório, né? O autocontrole. Então, realmente ali a gente percebe que os pais acabam tolerando. Mas, quando chega na escola, a gente percebe já um movimento dos pais em busca de ajuda, né? A questão é muito tênue, porque, na verdade, tem muitas questões ligadas. E o que a gente tem que observar? Realmente, quando a criança tem um movimento de agressividade, de não respeito à voz de autoridade, a questão de questionar muito, ser extremamente questionador, mas um questionador que acaba sendo desrespeitoso. Então, são características que a gente tem que estar alerta, né? Claro. E sempre procurar um especialista para tirar dúvida. Né? E tem que levar em consideração que essa criança, ela não só ela vai para a escola, que é um ambiente social, mas a gente está, como pai e mãe, preparando os nossos filhos para a vida. Sim. Nessa sociedade. Então, o mínimo que nós, como pai e mãe, a gente tem que fazer é ter esse olhar do quê? Eu sempre falo para os pais, olha para o teu filho, esse comportamento que ele faz hoje, e joga esse comportamento num adulto, lá na vida adulta. Como é que vai ser? Bem grave. Muito grave. É muito grave. Sim. E a gente prepara os nossos filhos para viver em sociedade, a gente não prepara os nossos filhos para ficar dentro das nossas casas, né? Sim. Então, a gente tem que fazer um movimento preparando eles para essa sociedade, claro. Né? Eles se adaptar e respeitar o outro. Respeitar a sociedade, as leis, as pessoas. Isso. Viver em sociedade exige isso. Isso mesmo. Né? Bom, e uma curiosidade, né? Geralmente, os pais procuram ajuda, procuram apoio a partir de qual momento? Geralmente é a escola que vem trazer através, né, de uma classificação de mau comportamento do filho. Como que acontece isso na prática? Normalmente é quando há uma ação externa, né, da escola, de parentes, de amigos, de acabar começar a excluir essa criança, não convidar mais para o aniversário, os pais começam a sentir. E começa a doer. Sim. Né? Então, normalmente acontece a partir de um sofrimento. Né? De algo que está mesmo doendo. Então, quando eles começam a perceber que as pessoas estão excluindo essa criança. Então, eles fazem um movimento de busca. Né? Mas o quanto antes buscar ajuda. Né? Porque o que acontece? O especialista ele vai olhar de fora e vai te conduzir. Né? Vai te orientar. E o pai e a mãe vai ter paz e tranquilidade para fazer as devidas escolhas, né? Então, vale a pena, a partir do momento que perceber comportamentos no ambiente familiar, né? Porque muitas vezes eles falam assim, mas acontece só lá em casa. Só que é um ambiente, mas daqui a pouco começa a acontecer em outro. Então, não deixa chegar. Isso, não deixa chegar e ir para outros ambientes. Né? Eu tenho famílias que perceberam com os seus filhos quando tinha 4 anos. E então a gente começou já Bem antes já. A trabalhar. Fazer o trabalho, porque era num ambiente familiar. Mais controlado. Só que já estava começando a respingar. Quando ia na loja, quando ia no parquinho. Então, e daí os pais já ficavam constrangidos. Então, quando perceber isso no ambiente familiar, melhor é já procurar ajuda, né? Porque o quanto antes a gente intervir, vai ter uma ação positiva. Porque o nosso cérebro ele é incrível, a neuroplasticidade ela é incrível. O quanto antes a gente começar a intervir, o resultado vai ser rápido. Vai ser rápido, vai ser melhor. Né? Então, vale muito a pena. E como isso é complexo, né? Porque existe aí um conflito, na verdade. Né? O aluno, né, da escola, né, a criança ali que tem o TOD, acaba criando essas questões internas em sala de aula, no ambiente escolar. E como fazer essa intervenção de forma humana, técnica, né? E sem traumatizá-lo, e ainda sem causar algum problema para as outras crianças também. Ótimo. Né? Então, o que acontece? Por isso que é importante a gente treinar os professores e a equipe pedagógica, né? A equipe diretiva também. Porque o importante dentro da questão do TOD é, antes de qualquer coisa,
começar a aparecer de forma gritante, a gente já tem que começar a perceber pequenos movimentos e intervir antes daquela situação. Porque o que acontece? Quando a criança ela entra naquele estado raivoso, é muito mais difícil de a gente controlar, né? Então, ele vai se opor. Então, antes de ele começar esse movimento, de forma empática, amorosa, acolhedora, deslocar essa criança daquele ambiente com outras crianças, levar para um ambiente tranquilo, seguro, tranquilizar essa criança, esperar a raiva baixar, aquela tem o tempo dela, né? Tem que respeitar isso também. Isso, né? mesmo. E quando ela se acalmar, fazer perguntas assertivas. Porque o que acontece? Quando a gente está, né, não só a criança com TOD, mas todos nós, quando a gente está com raiva, a gente vai para o modo animal, luta e fuga. Sim, né? Com certeza. Então, a gente tem que fazer essa criança sair desse modo e a gente esperar essa criança acalmar para poder fazer perguntas inteligentes, assertivas, fazer essa criança pensar. E nunca de maneira acusatória, sempre perguntando para ele, né? E existem formas que a gente pode evitar que isso aconteça, porque a gente faz um movimento anterior. O que a gente pode fazer? Em sala de aula, a gente ter orientações muito claras, muito claras. Então, deixar de maneira breve e as orientações visíveis para essa criança e trazer previsibilidade. Então, quando a gente traz a previsão para a criança, ela se acalma, porque ela entendeu que daqui a pouco vai ter o recreio, daqui a pouco vai ter a atividade de artes. Então, se a criança tem onde visualizar, você vai direcionando. Essa é uma estratégia que a gente usa não só no TOD, a gente usa também de maneiras diferentes, mas também no autismo, no TDAH. Né? Então, a gente também usa essa ferramenta. Né? Então, isso é uma estratégia que é super válida. Né? E também sempre ter esse movimento de escuta com a criança, né? Quando perceber um movimento diferenciado, faz um movimento de escuta. Se percebe que a criança vai começar a ter vai se desregular, é interessante fazer um movimento respeitoso para levar ela para um ambiente mais tranquilo e fazer a escuta de maneira tranquila. Esse trabalho ele é feito eminentemente pelo psicopedagogo? Qual o papel desse profissional? No ambiente escolar? Na questão do TOD. Ah, tá. Tanto a parte familiar como escolar. Tá. Certo. Então, a importância do psicopedagogo. Ah, sim. Então, porque o psicopedagogo ele vai fazer o quê? Ele vai ter esse olhar não só para a questão da psique, das questões do emocional e comportamental, mas também as questões pedagógicas, né? Então, ele sabe como é que é uma dinâmica de sala de aula, ele sabe que é necessário entregar de ferramenta para o professor para ele poder entregar o seu melhor trabalho. Né? Então, o psicopedagogo ele tem esse papel fundamental. Claro que uma equipe multidisciplinar agrega ainda mais. Então, se a gente juntar uma força maior, que é juntar o trabalho do psicopedagogo com um psicólogo, né, com outras terapias, de acordo com a necessidade, a gente vai entregar muito mais, né? Mas no âmbito ligado à escola, o psicopedagogo é aquele que vai ajudar, vai dar instrumentos melhores para a escola. Sim, perfeito. Bom, como é que fica o trabalho dos pais em casa? Essa parte toda técnica, né, multidisciplinar, né, extremamente relevante, né, e indispensável, mas qual o papel dos pais em casa no dia a dia, quais comportamentos eles devem adotar, né, como genitores, para conduzir essa criança para o melhor caminho possível, né, atrelado em consonância com a parte técnica. Então, é muito importante em casa os pais terem uma rotina. Rotina, na verdade, é algo organizacional. Voltar para o básico, né? Isso na verdade mesmo. É isso, né? A gente tem que voltar, tem muitas coisas, né? Que a gente tem que aprender com os nossos pais, retomar esse comportamento, né? E a gente reavaliar e trazer coisas novas, né? Hoje a ciência traz, a gente tem hoje a questão da disciplina positiva, que é trabalhar o quê? O reforço positivo. O que é o reforço positivo? É você olhar para aquilo que a criança faz de correto e elogiá-la e reforçar o comportamento positivo. Porque quando a gente traz, muitas vezes, a questão do castigo, isso é reforço negativo. Então, você está frisando o reforço negativo. Então, é muito importante você
mostrar para a criança o reforço positivo. Isso os pais podem fazer em casa, mas também a escola, o professor. Então, antes de a gente ficar só falando para o aluno que ele está fazendo errado, quando ele fizer o certo, estar atento e dizer: parabéns, gostei, perfeito. Eu gostei do que tu fez. É bem assim. O professor pode dizer: eu estou orgulhoso, orgulhosa da sua ação, da sua atitude. É tão fácil, né? Fazer isso e pode ter um efeito tão bom. Esse efeito. Porque o que acontece? Quando eu dou o reforço positivo, o que a criança ela faz, esse movimento? O que o cérebro faz? Uau! Eu estou fazendo certo, nossa! E no cérebro é liberado serotonina, ocitocina. Ela tem a recompensa, né? Por aquilo que ela fez. Perfeito. E daí o que acontece? Tu vai marcar esse cérebro com o quê? Com esses hormônios do amor, né? Enfim. E daí essa criança vai dizer assim: é assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que ser. E ele vai se manter nesse comportamento. Então, o reforço positivo é um dos instrumentos que a gente ensina tanto para pais quanto para professores, né? Sempre buscar o reforço positivo, né? E, de alguma forma, é um reconhecimento daquilo que ele está fazendo positivamente. Porque daí ele vai dizer: nossa, eu vou continuar fazendo, porque que legal, eles estão vendo, e está certo o que eu estou fazendo. E ele vai ficar feliz e ele vai continuar, vai repetir, né, positivamente. Vale a pena continuar nos comportamentos positivos. Bem isso. Inconscientemente, talvez ele venha a pensar isso, né? Bem isso. E a importância também, né, Érica, dessa questão, você foi falando, foi refletindo, dessa afinidade, né, de procedimentos, de diálogos entre os pais, entre família, pais, família, o profissional da psicopedagogia e a escola. Isso. Os três juntos. Isso. Né, estarem alinhados em perfeito. benefício, né, falando a mesma língua, a mesma forma técnica de agir, cada um na sua área, no seu ambiente, mas para promover o melhor encaminhamento possível para a criança com esse transtorno. Isso. Eu entrego para os pais na sessão tipo um quebra-cabeça. E cada parte do quebra-cabeça é um personagem. Então, um é a própria criança, o outro é a família, é a escola e o terapeuta. Para que tudo dê certo, tudo se encaixe, nós temos que trabalhar juntos. A gente tem que cantar, é como se fosse um uníssono, a gente canta. Todos juntos têm que cantar. A mesma música, a mesma língua, e daí assim a criança vai olhar para todos esses, que são as suas referências, e vai dizer: nossa, eles estão falando a mesma coisa. Então, eu vou fazer. Que daí eu entendi. Porque de todos os lados, a gente cerca a criança com informações positivas e ela vai dizer: entendi, é esse o caminho que eu tenho que trilhar. Claro. E fica claro. Sim. Bom, e pela sua experiência profissional, essa metodologia tem realmente dado resultados na prática dessa forma? Perfeito. Você tem experienciado isso? Muito, muito. É aquela questão. É claro que precisa a ação de todos os lados. Sim. Porque, lamentavelmente, às vezes o pai e a mãe acham que o processo terapêutico vai acontecer em 1 mês. Isso não tem como, porque já é provado cientificamente. É de 4 a 6 meses no mínimo. No mínimo. Então, a gente tem que ter realmente uma ação em conjunto. Perfeito. Bom, Érica, o nosso programa chegou ao final. Passou bastante rápido um assunto, né, que a gente poderia debater muito mais horas, né? Então, quero agradecer muito a sua presença. Obrigada, novamente, trazer informações tão importantes, tão relevantes nessa temática. Muito obrigado. Obrigada também. Hoje eu conversei com a psicopedagoga Érica Zanella sobre o transtorno opositor desafiador. O programa Educação e Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.